desse domingo. Você sabe que o nosso interesse é deixar você super atualizado, nessa câmera aqui, né, olha, super atualizado com os assuntos polêmicos. Eu não sei se você já está sabendo, mas já tem uns meses aí que tem uma lei para quem está super endividado. É o seu caso? Nossa, se for, fica tranquilo. Mas talvez você esteja com muita dívida e esteja achando que está super endividado nos termos dessa lei do superendividamento e não está. Como assim, Tatiana? Explica esse negócio que agora que eu fiquei confusa mesmo. Não sou eu que vou explicar para vocês, porque meus convidados estão aqui no estúdio exatamente para fazer isso. Aqui do meu lado direito está o nosso amigo, meu sócio, advogado, Brandão Neto, que vai dizer um oi agora para vocês. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Bom domingo a todos. Estamos aqui para fazer alguns esclarecimentos aí, deixar o consumidor um pouco mais inteirado do que é que a lei está abordando, quem é que vai ser protegido por ela. Muito bem. E aqui do meu lado esquerdo, a gente sabe que quem esteve à frente do PROCON e encampou batalhas aí em nome, em defesa do consumidor por muito tempo, se expôs, foi para a TV, redes sociais, esteve lá na frente do órgão fazendo audiências, fazendo reuniões, e a gente vai sempre associar a pessoa dele à defesa de direitos do consumidor. Por isso, que é o nosso convidado de hoje, que está aqui também do meu lado, é o nosso amigo Elton René. Elton, tudo bem com você? Tudo bem, saudações a todos, a Tatiana, ao nosso querido Brandão, né, a todos da TV Marcha. Agradeço pelo convite e fico feliz pela deferência, né, pela referência da nossa luta na defesa do consumidor. Estamos aí para conversar sobre um assunto extremamente importante e interessante para toda a sociedade consumerista. Verdade. E hoje estaria conosco aqui também, mas não pôde estar por um motivo de força maior, o nosso amigo Roger Guerra, do PROCON Municipal. Um abraço, Roger, espero que esteja aí tudo bem com vocês resolvendo a situação. E agora eu vou começar com você, Neto. Vamos esclarecer aqui para a população que novidade é essa, que lei é essa, Lei 14.181 do superendividamento. Você pode começar a esclarecer essa lei por onde quiser. Vamos lá, Tati. Eu acho que a parte mais importante aqui em a gente esclarecer é quem é que está acobertado por essa lei. A gente sabe que o superendividamento, ele pode ter vários vieses. A gente não sabe efetivamente como o consumidor chegou a essa situação. A lei veio para proteger aquele consumidor boa-fé, aquele consumidor que acabou se endividando por razões alheias à sua vontade. Ele não entrou naquela compra, naquele empréstimo, objetivando não pagá-lo. Ele entrou com a intenção de adquirir aquele produto, de adquirir aquele empréstimo e fazer o pagamento. E por situações alheias à vontade dele, ele acabou se encontrando endividado. Então a lei veio exatamente para abarcar essa situação, proteger essas pessoas de boa fé que acabaram endividadas e se encontram hoje fora da relação de crédito, não podem tomar crédito, não podem comprar produtos. Então a lei veio para abarcar essas situações. Muito bem, e aí fica já a explicação de que não é qualquer pessoa que esteja com dívidas, né? E o PROCON também não está aí para atender qualquer tipo de situação, não. Até para esclarecer, sim, quando é procurado. Mas qual que é o papel principal do PROCON num momento desses de uma lei que visa cuidar do superendividado, diminuir o superendividamento? Tatiana, pelas minhas experiências de PROCONs, né, a gente também teve à frente do PROCON do Estado, já há alguns anos atrás também. Então, esse fenômeno, digamos assim, que existe muito mais em países como o Brasil, né, dos superendividados, a função primordial dos órgãos de defesa do consumidor é de aconselhamento mesmo, entendeu? É de aconselhamento e de harmonização desses interesses. É claro que nenhum PROCON ele pode chegar e, de repente, você tentar prejudicar sempre o fornecedor por conta de qualquer assunto de consumidor. Até porque, como o nosso querido Brandão acabou de falar, existem pessoas que se endividam porque não querem se endividar. E tem outras pessoas também que se endividam por má fé, né? Então, o viés de qualquer órgão de defesa do consumidor, antes de tudo, é aconselhamento. É informação e procurando sempre aquela harmonização. Não pode fugir desse tipo de procedimento. Não pode, não pode. Nenhum órgão de defesa do consumidor a nível Brasil foge desse tipo de... Até porque são órgãos administrativos e eles tratam primordialmente sobre essa harmonização. Até porque sem consumidor não existe fornecedor e vice-versa, né? Agora, a lei, ela vem, né, eu estava lendo aqui, o Brandão estava falando, ela vem em ótimo momento,
onde nós estamos efetivamente vivenciando situações de calamidade econômica no Brasil, né? Então, essa lei, muitas pessoas com certeza podem se beneficiar no bom sentido, né? Até porque outras atividades correlatas à lei, elas já acontecem nos órgãos de defesa do consumidor, a própria Justiça já faz comumente e de quando em quando ações, grandes campanhas para superendividados, mas nada melhor do que algo formalizado como uma lei, que ela vai obrigar determinadas situações. Eu estava lendo aqui, eu estava achando bastante interessante como ela aborda a questão do superendividado, que é uma coisa que nasceu a lei, essa lei está nascendo exatamente desse comportamento e dessas abordagens, creio eu, dos órgãos de defesa do consumidor, junto com a própria Justiça, através de suas campanhas. Muito bem. Agora, Brandão, vamos lá. A gente sabe muito bem. Eu sei porque eu trabalho com assessoria jurídica de salão de beleza. E de vez em quando tem aquela situação do pede falso, sabe? Sim. Do vou aqui pegar um negócio, já volto, não volta. Então, tem calote em situações o assim... Pix também, né? Hoje em dia o Pix hoje é o famoso Pix fraudado, né? Então, tem gente na cidade que é conhecida por fazer compras, entre aspas, em joalherias, por exemplo, em lojas de roupas caras, e passar cheque sem fundo, né? E aí, esse é um perfil conhecido como caloteira. Tem o caloteiro também, aquele que vive ou pedindo emprestado aqui, trocando cheque ali, fazendo rolo de todo jeito. Então, qual que é a diferença do caloteiro para o super endividado, já que a gente já começou a falar da boa-fé? Explica aí com mais detalhes. Na verdade, como a gente estava abordando aqui, o super endividamento e aquele de boa-fé, diferentemente do que Tati está tratando aqui, é como já tinha falado anteriormente, é aquela pessoa que contratou um serviço, contratou algum produto, e por alguma razão alheia, e aí a gente tem um exemplo maior, que aqui é a pandemia, que muita gente perdeu o emprego. Então, essas pessoas efetivamente sofreram um problema não inerente a uma atitude delas e acabaram penalizadas por isso. A lei vai ajudar esse tipo de gente. Pessoas dessa forma, que agem de má fé... É um endividamento culposo, não é aquele endividamento doloso. Que quis ficar devendo, aquele devo, não nego, pago, se puder, e o problema é de quem está esperando. O problema é o se, né? Quando a gente até escuta, né? Mas se der, eu pago, né? Aí já Aí, para esse pessoal, a lei já não vai ajudar. E outra questão importante, Tati, que a gente não mencionou aqui, é que outro enquadramento que a lei faz é quanto a compras de valor vultuoso. A lei ela diz que o pessoal que faz esse tipo de compra não vai ser abarcado pela lei. Uma joia, por exemplo. A joia já é supérflua. Agora vamos lá, um valor vultuoso que não seja... que não seja nem a qualidade do artigo, mas o valor. Vamos lá. O que poderia ser uma compra de valor alto e que não fosse supérfluo, que não fosse luxo? Esse aí é que vai ser o grande plano de fundo das próximas, vamos dizer assim, na próxima fase, quando se começar a ingressar com esse tipo de renegociação, a justiça vai ter que estabelecer esses limites. Isso. A lei ela não prevê especificamente o que seria uma compra de valor vultuoso. Né? Não tem um rol. Mas se você, por exemplo, pensar que um rapaz comprou um veículo, comprou um Gol, comprou um Ford Fiesta, são carros de valor mais baixo, diferente de um cara que tem uma BMW. Claro. Talvez esse cara não seja enquadrado como consumidor para fins dessa lei para compras de valor mais baixo. A gente pode colocar até um exemplo corroborando com o que o Brandão está falando, com relação a artigos mais de casa, por exemplo, conjuntos de sofá, conjuntos de sala, existem conjuntos e conjuntos. Então, existem peças mais populares, né? Existem peças extremamente caras, que são carimbadas por arquitetos, por outros. Então, esses artigos luxuosos, creio eu que pela interpretação da lei vai... Eu estou pensando que já é o que a lei quis dizer aí, eu não sei se vai ficar enquadrada nisso, mas eu estou pensando que vai ser o seguinte: o que é de luxo é aquilo que tem uma coisa mais simples e você foi e comprou mais caro. Ou aquilo que é um supérfluo, assim, que você não precisa daquilo para trabalhar, né? Não precisa daquilo para trabalhar, não precisa fazer um mega ré, né? Um mega ré, por exemplo. Tem gente que utiliza mega ré como propaganda, né? Aí, vamos lá. A pessoa vai e compra coisas que não precisa, vamos dizer, coisas que ela não precisa para trabalhar, que ela não precisa para a saúde, que ela não precisa para a subsistência dela.
para o dia a dia, para sobreviver, ela viveria sem isso, embora às vezes ela acredite que ela ia morrer se ela não comprasse, que ela não viveria sem isso. E aí, o que eu acredito que pode vir a ser enquadrado no valor alto, pode ser que seja a referência. É, interpretação. A referência de quanto a pessoa ganha. Então, Também. se a pessoa ganha 5 mil e está se endividando num valor de 100 mil para pagar em 10 prestações, não precisa ser um gênio da matemática para saber que não vai conseguir fazer isso. Então, talvez seja essa compra num fornecedor só, mas de um valor muito alto, talvez não seja um item, mas seja um ato de compra, por exemplo, num valor muito alto, que já era muito perceptível que ela, dali, com aquela única renda dela, se ela não estava esperando a herança, assim, vai que o médico disse que a tia não passa de amanhã, e a tia foi e morreu. Não morreu, né? Entendi. E aí não deixou a herança e não veio o dinheiro para pagar qualquer coisa assim, qualquer situação. Mas não dá para a pessoa imaginar que vai conseguir administrar uma dívida num curto prazo, muito maior do que o próprio salário, e isso ser entendido como uma boa-fé. Poderia ser uma análise dessa, então. Eu acho que é exatamente isso. A gente vai, na vivência desse dia a dia, dessas audiências de conciliação, das interpretações, tanto do PROCON como também da Justiça, a gente vai, ao pouco a pouco, aquilatando como vai ficar essa situação. Mas, assim, a priori, eu acho que tudo que a gente falou aqui vai ser levado em consideração pela Justiça, mas, efetivamente, como eles vão interpretar só quando começarem os julgamentos. Eu até acredito, Tatiana e Brandão, que você falou assim, de produtos supérfluos ou de produtos que você poderia comprar de um patamar e você compra de outro, né? Aí a gente, como acredito eu que ou vai ter um decreto em cima disso, pode ser que vai existir algum decreto, ou seja, realmente a cargo das interpretações dos órgãos. Existem condições também de consumidores, como o Brandão falou logo no início, que perdeu o emprego. Né? Então, existem consumidores, sim, que têm um patamar de vida bem diferenciado de outros. Né? Estamos falando de uma sociedade bem pluri. Né? E aí, então, quando ele comprou aquilo supérfluo, estava dentro das condições normais dele. Exatamente, estava dentro das condições dele. Então, é uma coisa a ser analisada. Como é uma coisa a ser analisada pelo magistrado ou pelos órgãos de defesa do consumidor. Então, se eu tenho condições de comprar, vamos lá, uma marca de telefone famosa, um iPhone, última geração, e eu tinha condições de pagá-lo, até porque o meu trabalho me permitia isso, não tinha problema, tal. Então, aquilo dali, para mim, não era uma coisa vultuosa, porque eu pagava de forma muito tranquila, dentro das minhas condições financeiras. Mas, a partir de quando eu perco o meu emprego, o meu salário, eu vou ficar numa situação bastante Então, a gente volta para aquela questão da referência, né? A referência do que é uma compra de valor alto para uma pessoa pode não ser uma compra de valor alto para outra pessoa. Então, quem vai interpretar isso? Né? E a questão do que é supérfluo para uma pessoa e quando aquilo se tornou supérfluo ou não, também pode ser um outro ponto que vai precisar aí do marco temporal. Hoje é um aparelho que, de repente, uma pessoa, não vou comprar porque está muito fora das minhas condições financeiras. Mas há 2 anos atrás eu podia comprar sem nenhum problema. Então, eu acho que tem que se avaliar isso. Eu acho que vai se avaliar isso, vai correr para isso, se não acontecer de um decreto surgir aí para fazer essa interpretação da lei, que eu acho também extremamente válida. Porque senão vai surgir várias interpretações de vários tipos e termina fazendo uma salada. Aconteceu isso com a lei que foi de Michel Temer, que foi a questão do cartão de crédito. Eu não sei se vocês preço lembram. à vista e preço no cartão. Há muitos anos, né, que podia diferenciar. Não poderia diferenciar antes, né? A própria justiça já era pacífico isso. Então, eu cansava de falar na televisão, olha, não pode diferenciar tal, mas no momento que se tornou uma medida provisória, essa medida provisória se tornou lei, aí ele falou assim, pode sim, a partir de então você pode diferenciar, mas em quantos por cento? Sim. Aí a lei ela não especifica. Então, você entende, pelo menos eu entendi à frente de um órgão de defesa do consumidor, né? Seria a compensação do cartão de crédito, do preço que ele paga, da taxa da máquina. Mas tem comerciantes que não produzem. Mas pode ser mais ainda, porque além do que ele paga de serviço para o cartão, ainda tem o tempo que demora para receber. Sim. E ainda tem a administração de ficar conferindo aquilo dali, que muito comerciante reclama. Então, depende da referência. Que não recebe exatamente igual e que ficam se cola isso. Então, você está conferindo, perde. Existem as diferenças das taxas também. Existe a diferenciação. Então, a lei, ela não... Pronto, isso se tornou uma salada mista aqui, principalmente na Paraíba. Foi um inferno quando foi implantada essa lei e, efetivamente, o comércio, ele agarrou essa oportunidade, claro,
dentro dessa circunstância, mas a sociedade consumirista sentiu e muito. Então, como é que a gente começou a trabalhar nisso? Na interpretação de cada caso. Então, acredito eu que, se não tem um decreto que regulamente essa questão da lei... O PROCON municipal aqui vai fazer, está trabalhando já, uma parametrização disso. Tem que fazer assim. Eu conversei com o Roger e eles estão fazendo essa parametrização. Inclusive, nós fizemos, o Mozalas Azevedo fez um treinamento, um workshop para o PROCON estadual e para o PROCON municipal sobre a lei de superendividamento e a lei geral de proteção de dados. Porque, como a gente está falando aqui, a gente tem que saber a vida da pessoa, o parâmetro da pessoa, os hábitos de consumo dela. Né? Para que ela usou aquilo, por exemplo. Então, você termina entrando numa esfera de informações da intimidade das famílias. E aí, para isso, existem algumas barreiras legais que, inclusive, não permitem você adentrar. E aí a gente vai entrar nesse assunto aqui com o Brandão também, mas tem um outro aspecto ainda nessa parte conceitual que a gente ainda não falou aqui, que primeiro a gente já viu assim, que o superendividamento, ele não acolhe o que não é o consumidor enquadrado ali naquele perfil de boa-fé. Né? E a gente já viu também a questão do supérfluo e do valor. E tem ainda um outro requisito que tem que estar junto, não é nem tem que estar junto, tem que essa situação do superendividamento está afetando, ameaçando a subsistência da pessoa. Fala um pouquinho sobre isso, porque aí já é um outro parâmetro também. Isso é um ponto importante que ela levanta, que é a preservação do mínimo existencial. Isso. Que aí a gente vai cair na mesma questão do valor vultuoso, que seria o mínimo existencial para cada pessoa. Verdade. Uma pessoa que é uma unidade, é uma pessoa na família, uma pessoa que tem 6 pessoas na família. É uma pessoa que precisa de remédios. Então, assim, isso vai ter que ser muito interpretativo e caso a caso. Aí nessa situação, nem como parâmetro a gente tem como fazer isso. Realmente vai ter que se analisar o caso, verificar o consumidor, verificar o tamanho da família e analisar esse orçamento, o que seria esse mínimo existencial dele. Os magistrados, creio eu, que já trabalham com esses programas de superendividados, né? Quando eu estive à frente do PROCON, nós trabalhamos também, junto com a Justiça, aqui com o TJ, e a verificação não tinha outro jeito, a verificação era em loco mesmo, era naquele caso concreto que era estabelecido ali na mesa de negociação. Claro, e evidentemente, as empresas elas já traziam dentro das suas planilhas de negociação, elas já traziam uma solução que se tornava viável naquela circunstância junto aos consumidores. Creio eu que a lei, ela como a gente está falando aqui nos bastidores, ela traz, digamos assim, uma solidez, pelo menos nesses atos, né? Até porque boa parte dos magistrados, creio que já está treinado exatamente por conta desses programas que eles já faziam sobre superendividamento, né? Creio eu que vai melhorar ainda, mas vai ser um trabalhozinho junto aos órgãos também de defesa do consumidor nesse sentido. Muito bem. E agora a gente está aí com a necessidade de parametrizar isso de uma maneira mais ou menos homogênea, que venha a ser não apenas aceita, mas que venha a ser compreendida pela população. Eu quero saber, na opinião de vocês acham que a população já está sabendo disso, não está sabendo disso, que vai ter uma mudança no consumo? Porque a gente até agora falou do consumidor, mas essa lei também traz implicância para os fornecedores, e aí eu vou pedir que Elton passe para nós aqui qual o conceito de fornecedor, e também vai ter implicância na forma de aplicação de juros, de negociação, de atuação extrajudicial para conciliação, não conciliação, e tem algumas implicâncias que a gente vai falar na sequência, mas por enquanto eu queria que você nos passasse sobre qual que é o conceito de consumidor, qual que é o conceito de fornecedor. Tanto fornecedor quanto consumidor, ele pode ser pessoa física ou jurídica, né? Contanto, no caso do fornecedor, que ele venha prestar serviço ou vender bens duráveis ou não duráveis, né? Bens de consumo aos seus consumidores. Dentro dessa prática entre consumidor e fornecedor, é claro que de acordo com essa nova lei, vai se estabelecer um impacto, dependendo do caso, junto à parte fornecedora. E aí que a gente vai ter que diferenciar os fornecedores dentro dessa relação. Vamos lá, vamos tentar exemplificar. Um consumidor que faz a compra de um veículo seminovo, que esse fornecedor ele já utiliza o crédito de um terceiro, compreende? Então,
quem é que vai estar na mesa de negociação? Seria o comerciante junto com o seu comerciante primeiro, fornecedor, ou também a financeira de primeiro plano, ou ela vai chegar em segundo momento. Até porque a taxa de juros aplicada é pelo fornecedor da financeira e não pelo comerciante. Porém, o comerciante ele ganha dentro também dessa indicação junto com o fornecedor. Você está entendendo, doutor? Então, Sim. são situações que traz, até numa simples compra, aquisição de um veículo, traz-se uma complexidade aí que a interpretação ela vai ter que ser dada de forma bastante exaustiva perante os magistrados ou os órgãos de defesa do consumidor. Por isso que essa parametrização que você está falando, eu acho que ela vai funcionar até certo ponto. Porque quando eu falei cada caso vai ter que ser analisado a cada caso, não é possível você estabelecer uma tabela nesse sentido. Porque você vai ter que avaliar a condição social do consumidor antes e pós, você vai ter que avaliar as condições dos fornecedores, quantos fornecedores estão envolvidos numa única relação. Existe a relação de consumo, está tendo aqui, existem três fornecedores envolvidos para um só consumidor. Então, são situações que realmente essa parametrização, talvez eu não conheço como é que vão trabalhar, mas a visão ela não pode ser tão homogênea. Pelo contrário, eu acho que ela tem que ser extremamente heterogênea, vendo exatamente cada consumidor, cada fornecedor, cada relação de consumo dentro desse mercado consumirista que já é bastante complexo. E aí a gente tem a observância do fornecedor nessas situações. Por quê? Porque já se percebeu que a falta de dolo, vamos dizer assim, né, de vontade de ficar endividada, ela até existia. Mas aí começou a haver um certo assédio, uma certa sedução do fornecedor. E eu quero que você fale sobre isso, né? Abordagem, né? Aquelas abordagens, né? Aquelas chamadas irresistíveis. Vamos dizer, esse é um segundo grande ponto que a lei aborda, que é exatamente a responsabilização do fornecedor. Quais são as práticas que o fornecedor deve ter, quais são as práticas que o fornecedor deve evitar. Então, a lei ela aborda especificamente, e aí a gente pode aqui exemplificar, por exemplo, vai ser a responsabilidade do fornecedor, no momento da contratação, informar o consumidor qual vai ser o custo efetivo total do que ele está comprando, qual é os juros que ele está adotando, e o consumidor vai ter noção de quanto efetivamente ele vai pagar ao final. Às vezes, em grandes compras que a gente faz, até no dia a dia, a gente não tem essa informação, o consumidor não é informado disso. São vários números jogados dentro de um contrato, e que por a gente não ter um ensino financeiro na nossa formação, seja ela ao longo do colégio, nas universidades, a gente não tem esse tipo de fornecimento de informação. Então, o consumidor é perdido, ele é hipossuficiente nessa relação. Então, cabe ao fornecedor passar essas informações, e a lei agora veio exatamente para formalizar isso. A prestação de informações, a clareza, o que é que o consumidor está comprando, qual é o valor que o consumidor vai pagar, quanto de juros ele está pagando naquela compra. E isso é muito importante, porque, como o Tato já falou, como o Renê também falou, às vezes o consumidor está comprando algo sem saber o quanto ele vai pagar. Talvez se ele tivesse esse conhecimento prévio do quanto ele vai ter que pagar, talvez ele não contratasse. Aí eu vou fazer uma provocação. Acaba ficando como você falou, mas no encanto. Né? Ele se encanta com o que ele vai Junto comprar. com o microfone. Ele se encanta com o que ele vai comprar, ele não sabe quanto vai pagar. Compra com os olhos, né? E aí você, ao final, quando está devendo, é que vai sentir efetivamente o quanto você tem que pagar. Eu vou fazer aqui a pergunta para o Elton sobre educação de consumo, porque a educação de consumo que a gente tem no Brasil é que você pensa que eu estou achando dinheiro em árvore, ou né, você pensa que eu estou descomendo dinheiro, educação financeira lá em casa, na casa da população aqui, muitas vezes é assim, dinheiro. né? Para não dizer, usando mais Ariano Suassuna aqui do que o outro verbo que realmente é o aplicado nessa situação. Verdade. Mas tem a questão da educação financeira que eu quero que você fale para a gente sobre ela, mas antes eu vou dar um exemplo aqui do que a gente estava conversando agora com o Brandão, que o Brandão estava explicando, que é o seguinte: você já viu aquela situação, né? Se você já está com sua margem consignada já alcançada, né? Se você está com o nome sujo, já não importa, venha para cá que a gente entrega dinheiro. Então, esse é o tipo de abordagem que a gente vê que leva a pessoa a deixar de raciocinar naquele momento e
e se encantar. Exatamente. E é aí que a lei especificamente veda esse tipo de prática. Então, pessoal, a prática de você informar o consumidor que não vai fazer consulta aos órgãos de crédito para saber a vida pregressa dele, ou que independente dele estar com a margem consignável dele estourada no vermelho, ele vai lhe contratar, ele vai ser responsabilizado por isso. Então, é vedada essa prática agora, expressamente pela lei. E a gente não está falando nem das compras no cartão da prima, nem da vizinha, né? Que ainda tem essa, me empresta teu cartão. Elton, fala para a gente aí sobre educação financeira, educação de consumo. Aqui, Vamos lá. Você fez uma abordagem comparativa aqui da nossa cultura no Brasil e com muitos anos aí à frente dos PROCONs, você tem essa experiência. Obrigado. Antes disso, eu queria fazer um adendo que o Brandão falou sobre a questão dos custos efetivos que devem ser exibidos para o consumidor. Eu não li totalmente a lei, mas pelo que eu estou vendo, ela pegou elementos do próprio decreto que fala sobre precificação. Não sei se você conhece, já existia um decreto, acho que no início dos anos 2000, né, fizemos muita propaganda sobre esse decreto, fizemos muitas campanhas com relação à compra de produtos e serviços distribuídos pelo mercado de consumo e a obrigação que o fornecedor teria e tem até hoje, porque o decreto ainda está valendo, com relação a financiamento, ao preço do produto sem juros, ao preço com juros, os juros do mês e os juros efetivos total. Então, isso já é norma, já tem norma. Então, essa lei, ela está apenas nesse sentido aí, ela está trazendo elementos que já existiam em outra norma, o que isso é muito bom, né? Porque, infelizmente, no Brasil, a gente precisa de que uma lei, ela venha praticamente copiar elementos de outra lei para se tornar efetiva em determinados casos. É lamentável, mas já é cultural nosso isso aí. Então, se você fosse levar em consideração o próprio Código de Defesa do Consumidor, Tatiana, ele já estava totalmente redondinho no que se fala em relações de consumo, com relação à boa-fé, com relação à publicidade. Não tinha polêmica, né? Vamos combinar. Não existe isso. Se você for comparar a nossa... Estava maduro já. A gente pode fazer isso com um comparativo com a nossa própria Constituição. Nossa Constituição, ela é mais grossa do que uma Bíblia. Né? Então, você vai ver constituições dos Estados Unidos, são laudas, algumas laudas. Né? Não, fora a lei infraconstitucional, que eu sou contra, eu estava reclamando exatamente disso a semana passada, a Soraya. É um excesso. Né? Que nós somos um país de costume de não consuetudinário. Né? Sim. Mas que tudo é lei. Não, tudo tem que colocar na formalidade você tem que repetir a norma. É legalista demais. Legalista. Então, eu até dizer legalismo, eu boto até um ismo aí, uma coisa meio que doentia, né? Eu digo que tudo que acontece é brasileiro. Faz um meme, um grupo de WhatsApp e cria uma lei. Tipo isso. É uma sequência então, assim. E isso tem a ver com a nossa educação quanto povo. É lamentável, né? É lamentável. Então, quando ele falou isso aí da nova lei, já me remeteu à questão da lei de precificação, cara. Porque ela já fala sobre isso. Ela já fala sobre isso, né? O custo efetivo total, quanto o consumidor deve pagar, as informações já devem estar de forma clara e objetiva. Aí, quando ele fala de forma clara e objetiva, o próprio Código de Defesa do Consumidor já diz isso. É um direito básico do consumidor, informação clara e objetiva. Ou seja, eu preciso de outra lei para dizer o que é claro e objetivo. E aí a gente vai para a questão ética, mas né? Mas aí eu acho que o que pesa, René e Tati, mas e aí a importância da lei é isso. Tendo em vista esse legalismo exacerbado que a gente adota, se não tiver claro, reiterado, grifado, marcado de vermelho, às vezes o fornecedor quer tirar o corpo. Mas é isso mais que eu estou dizendo. A norma diz claro e objetivo. Uma nota técnica não poderia resolver assim, parametrizando assim. Vamos lá. Sim. Eu não estou sendo contra o efeito que a lei procura ter, mas dizendo assim, precisa de uma lei, assim, é só reclamando por reclamar. É apenas observação, né? Eu gosto de reclamar. Então, tudo precisa ter uma lei, né? Pelo amor de Deus. Porque o que é ética? Tem um conceito que eu gosto muito de ética, que ética é o seu comportamento diante da fragilidade do outro. Então, que tem vendedor que é parte com o cão, viu? Que ele não tem dó do cara, ele vê que a pessoa não tem mais condições de comprar e fica ali. Olha, tem gente, a gente tem uma colega que a pessoa com 3º grau completo, com conhecimento, e mesmo instruída, assim, mas mesmo assim ela fez uma compra que ela não queria fazer por causa da atmosfera que foi criada, a pressão que foi criada, tirou a internet do lugar,
tinha todo um contexto de atmosfera, de ambiente ali, de pressão, e do momento em que ela estava vivendo e do que ela tinha acabado de fazer, para fazer criar aquela cortina de fumaça do que realmente o que era ou não um bom negócio para ela, fez fazer uma compra que ela se arrependeu imediatamente. Ela depois fez uma compra no sentimento. Aí caiu a ficha, estava arrependida. Pois é. Né? Então, cadê a ética da pessoa? Tem a ver com a educação, Isso. Tem a ver com o comportamento nosso. Né? Quando o Brandão falou sobre a questão de não poder mais abordar o consumidor. Não, a Tatiana que falou, aí você corroborou. Explicou. Não poder mais abordar de forma tal, de forma assim, de forma incisiva. O Código de Defesa do Consumidor ele já tem duas situações que ele já trata desse assunto, que é a publicidade enganosa e a abusiva. O que é enganosa? É aquela que não cumpre total ou parcial aquilo que se promete. Né? Um celular que é R$1.000, você chega lá e 1.500. Pronto, é enganosa, né? Tá certo? Tem lá o celular. Vem sem o carregador e sem a bateria. Hoje é. É enganosa. Mas abusiva, o que é abusiva? É aquela que vai mexer com as suas perspectivas, com os seus sonhos, com os seus medos. Tá? Então, ou com as suas próprias condições, né? Porque aí é o caso, é mas uma condição matemática. Mas olha, o cara chega assim, olhe, você vai ter aqui financiamento, vou emprestar a você, geralmente financeira faz isso, né? Vou lhe emprestar até R$10.000 sem verificar se o seu nome está negativado nos órgãos de proteção do crédito, etc, etc. E você ainda ganha um tablet. Você aí inventa uma coisa assim para o consumidor. Poxa, é sério? Tem até um episódio do Bob Esponja, que é a Ilha do Karatê. E o cara inventa todo um concurso de karatê lá e ele vai para fazer esse concurso do karatê. Ele não faz nada e ganha. No primeiro lugar, qual é o seu prêmio no primeiro lugar? O primeiro lugar é que você vai poder comprar um lote no condomínio fechado, não sei onde. Então, aquela situação. Aconteceu isso comigo. Pois é. Aconteceu isso comigo. Me fizeram andar alguns quilômetros para participar, não vou nem falar, para participar de uma caminhada de natureza. Tal. Quando terminou, era a venda de um lote quase que eu soltava os cachorros em cima do... Aí você está cheio de endorfina ali, porque você caminhou, né? Você contemplou a natureza, quero qualidade de vida, isso exatamente chegou o que você estava precisando ali, quando a ficha cai. Apenas tantos de tantos, né? Enfim. Então, como eu estava falando, como eu não sou contra a norma, entenda, eu não sou contra a norma, mas são elementos que nós brasileiros estamos com esse mau costume. A gente pega um pouco daqui, um pouco dali, um pouco daquela, que já falam sobre o assunto, concatena, coloca numa lei só, sim, mas outra lei já falava, ou seja, a ética se trabalhando nisso aí está em segundo plano. Só para Canudinho, a gente tem uma lei federal, estadual e municipal, pelo amor de Deus. Agora isso tudo que o danado da tartaruga resolveu se engasgar com canudo na vida. Aí mas tem 3 leis é o excesso, infelizmente. Tem a ver com a educação, tem a ver com a nossa educação. Quando eu estava à frente do PROCON, de João Pessoa, a gente criou mecanismos de educação junto com as escolas públicas municipais. E a gente fazia isso com o teatro. Estou dando até uma sugestão aqui para o pessoal do PROCON. O prefeito Cícero, eu tinha falado com ele uma vez com relação a isso, porque é uma forma que você traz informação preciosa para a população, porque não é só a informação que traz uma revolução no seu comportamento, é a educação que vem junto com ela, a intenção daquela informação, né? Então, a única forma que nós temos hoje, tudo bem, mecanismos protetivos são criados, o Banco Central, quando em quando ele cria também mecanismos para proteger o consumidor, até mesmo o mercado, digamos, financeiro, seus bancos, mas o que é mais importante, porque hoje nós só estamos remediando. É uma medida paliativa. Total. A causa continua lá. Continua. Então a gente precisa, na realidade, Tatiana Brandão, de trazer para a sociedade a prevenção através da educação. Olha que interessante, o Código já trata desse assunto. Já fala que é educação, mas, pelo que eu estou vendo, no Brasil vai ter que se criar uma lei específica para tratar sobre educação financeira nas escolas. Para o que está escrito naquele código ser implantado assim, assado. Então, eu reclamo isso sempre. Lei demais, é lei e meme. Deixa só os memes, pelo amor de Deus. Não precisa tanto. Mas... Vamos colocar para funcionar. Tanto é verdade que só aqui eu ouvi dizer que tem essa história de lei que cola, lei que não cola. Sim. Infelizmente. Quando notas técnicas poderiam ser bem divulgadas e bem trabalhadas, e aí se conseguir implantar de forma
de maneira uniforme, né, de forma mais padronizada também, em todo o território, porque ou respeitando, né, uma determinada característica, porque a gente vê, por exemplo, as franquias. As franquias, elas, embora elas tenham um padrão, elas têm que entender comercialmente por questão de sustentabilidade, que não é uma palavra pejorativa, viu, gente? Sustentabilidade é para tudo, não é só negócio de ecologia, não. Não, que é isso. Como é que aquele negócio vai continuar sendo um bom negócio naquele lugar e ter longevidade? O McDonald's no Chile tem pauta, né? Abacate, tem pauta. É que ele tem lá, sushi tem abacate. Tudo tem pauta, com tudo. Tudo tem. Eu nunca vi um negócio daquele. Então, o McDonald's lá tem pauta. Na Índia não é carne. Então, em nível de países, às vezes a gente tem mais facilidade de entender, mas o nosso país tem dimensões continentais. Tem gente aqui que nunca comeu tucupi com tacacá, como eu, por exemplo. Eu sei. O que é tucupi? Eu já começo tucupi a saber. Com tacacá. É uma comida lá do Amazonas. Tem o jambu também, que tem uma cachaça de jambu que deixa a boca dormente, menino. Misericórdia. E tem uma coisa lá também que é extremamente, como é que você fala? Exótico, né? É o Guaraná Jesus, né? Guaraná de Jesus, esse aí é do norte. Todo mundo foi do norte, né? Então, também, todo mundo fala. Brandão, me diz uma coisa. A gente falou aqui já falou dos conceitos, já viu a necessidade de ter alguma padronização, a parametrização e também, como o Elton bem lembrou, a necessidade de se analisar muito bem o caso concreto, lembrando da sensibilidade das pessoas, porque elas vão ter que confessar situações aí, como é que elas conseguiram ficar nessa situação aí com dívida até o pescoço, que hoje não tem nem dinheiro para pagar a conta de luz. E eu quero saber agora de você, quais são os mecanismos que a lei traz que vêm finalmente a beneficiar, ou melhor, a trazer um alívio para esse consumidor e uma desvantagem para o fornecedor que não atentou para esses a parte final da lei, ela vai abordar exatamente qual vai ser o procedimento para você fazer as renegociações dessa dívida. A lei informa que isso pode ocorrer tanto judicialmente como administrativamente pelos órgãos de defesa do consumidor. Já facilita. Exatamente. Nessa situação, vai caber ao consumidor ingressar com a ação, seja ela administrativa ou judicial, informando quem são os seus credores, quais são os valores e qual é a sua planilha de negociação e de pagamento, como é que vai se dar esse pagamento. Isso vai ser designado uma audiência de conciliação, os credores vão ser chamados para essa audiência, vai se fazer ou não o acordo, em sendo feito o acordo, é homologado pelo juiz, tem força de título executivo, vai ser executado. Quem for fornecedor e não aceitar esse acordo, ou faltar a essa audiência, ele vai ser penalizado. Vai ser feita a negociação sem a presença dele? Para aqueles Não, porque o que acontece? Tem a conciliação. É feita a conciliação, foi chamado credor A, B e C para essa conciliação. Credor A e B foram para a conciliação, conciliaram com o consumidor. Isso é homologado pelo juiz e aí o consumidor vai começar a fazer o pagamento dessa dívida. O valor referente ao fornecedor C, que não foi para essa audiência, vai para uma segunda fase, que é uma fase de instrução, e judicialmente o magistrado vai definir qual vai ser o valor que vai ser pago. E aí qual é a penalidade para o fornecedor? Esse fornecedor que não participou dessa conciliação, ou que apresentou uma defesa para não fazer esse acordo e o processo vai tramitar judicialmente, ele vai ser o último a receber. Então, o credor que for proativo e que auxiliar o consumidor nessa reestruturação da vida, ele vai ter esse bônus, que é poder receber o pagamento primeiro. Os fornecedores que não fizerem ou que faltarem a essa audiência de conciliação, eles vão receber o crédito depois. Muito bem. Elton, fazer seus comentários sobre essa parte aí. É interessante. Como eu falei, a lei, logo no início, ela tá trazendo uma solidez naquilo que gera um comportamento do magistrado. Eu sabia que os magistrados aqui têm esse tipo de comportamento, né? Inclusive, quando nós fazíamos parte do programa na Justiça dos Superendividados, era praticamente nessas circunstâncias, né? Eu acredito que dentro desse cenário onde nós estamos vivenciando, né, eu acredito sim que seja válido esse tipo de comportamento, até para você poder
trazer à tona essa responsabilidade que é conjunto, né? A gente tem um problema muito grande no Brasil, quando se trata de dívida, um grande, digamos assim, um grande prejuízo social, né? Eu acho que a intenção do legislador, ou a intenção desses procedimentos é exatamente salvar a sociedade como um todo, né? Porque se você não tem consumidor saudável dentro de uma relação... Você não tem para quem vender. Exatamente. Então, como eu falei, não existe fornecedor sem consumidor e vice-versa. Fica sem a sustentabilidade, Não foi para tem, cucuia. foi para cucuia, exato, foi para cucuia, exatamente. A gente nem vai conseguir comer como é o nome no prato? Tucupi com tacacá. Tucupi com tacacá, entendeu? Então, assim, você não tem condição alguma. Então, é claro que quando você chama a responsabilidade nesse panorama de relação de consumo, o consumidor, na maioria das vezes, ele é sim hipossuficiente, como você bem falou, e o fornecedor ele pode abarcar determinadas situações que o consumidor nunca vai conseguir. Isso do ponto de vista, inclusive, econômico-social. Eu acho válido. Dentro desse cenário. Muito embora, eu acredito que a lei ela não precisaria ser estabelecida, já que já existem leis que tratam desse mesmo assunto, e a própria justiça ela já caminhava para esse tipo de comportamento, já fazia esse tipo de procedimento. Mas como estamos falando de Brasil e que tudo tem que virar norma, como a doutora Tatiana acabou de falar, então é válido dentro dessas circunstâncias. Eu acho que, especificamente nessa parte da lei, em que ela estabelece qual é a forma, o procedimento a ser adotado, vamos dizer assim, esse ônus ao fornecedor é importante até para que tenha efetividade. Porque o que é que adianta marcar uma conciliação, o consumidor chegar lá e os fornecedores não irem? Ou faz aquela... Ou não irem, ou não... Mandar não aquele tem preposto acordo. que não tem Porque é a visão poder de social da negociar. coisa, né? Exatamente. A visão social. Então, infelizmente, a gente vive numa sociedade que se não tiver um ônus, às vezes a parte prefere ficar inerte. E a falta do ônus é muito mais por falta de efetividade que por falta de lei, né? É muito mais por falta de aplicação e de se levar adiante do que por falta de lei. Porque se você conseguir interpretar aqui, já tem um monte de coisa que já existe, já está feita. Mas tem Câmara de Vereador, Assembleia Legislativa, Câmara de Deputados, ainda tem Senado aí, e a função deles é fazer lei, né? Eles acham que só precisa fazer lei. Tem um monte de outra coisa para fazer. Eu reclamo aqui o tempo todo, viu? Eu sei disso, né? Eu falo isso até como ex-legislador, né? Fui vereador de João Pessoa, tem tanta observava coisa muito para fazer, isso. fiscalizar, ouvir a comunidade, porque enxugar a lei mesmo, fazer faxina de leis que já estão aí obsoletas, uma atrapalhando a outra, a gente fica sem saber o que é que tem... para a gente conseguir um checklist para ficar com uma empresa em ordem, meu Deus, você vai buscar em todo canto as coisas para poder juntar, assim, né? Não sabe se está faltando alguma coisa. E ainda tem a penalidade de abrir mão de juros. Fala um pouquinho sobre isso, que é a parte final e é a parte que mais beneficia para ajudar a pessoa a sair desse problema. A lei, em certo ponto, ela informa exatamente na parte em que o fornecedor se torna completamente inerte a esse procedimento, a penalidade que a ser aplicada a ele é a retirada de juros e correção, ou seja, o consumidor vai ter que pagá-lo só o valor que efetivamente pegou. Ou seja, o principal. O principal. Juros, multa, etc. Em caso perdeu o Playboy aí. Fornecedor, sim. Em caso que ele não participe, ele não vá à conciliação. Porque assim, o aceite à proposta do consumidor, ela não é obrigatória. A lei, ela especifica que, feita a conciliação, não feito o acordo, o fornecedor ele tem 15 dias para apresentar a defesa dele e justificar por que não vai aceitar aquilo. O que a lei quer mais penalizar é aquele fornecedor que sequer foi para a audiência. Esse, efetivamente, pode ser penalizado a receber só o valor do principal. Muito bem. Tá certo. Né? Muito bem. Agora eu quero pedir a vocês que digam os Instagrams de vocês, para quem estiver querendo fazer um contato. Eu sei que o seu, você está dando uma revolução aí. De vez em quando eu vejo umas coisas assim. Peraí, foi no Instagram de quem mesmo que eu vi isso aqui? Quando eu vi foi no do Elton. No que você viu? Eu nem me lembro, mas foi tanta coisa que eu vi outros dias aí. Não, é porque assim, eu estou numa fase mais de férias, né? Eu estou vendo, você está fazendo bem-humorada. Bem humorada. Tá, viu? Não, na realidade, a gente passa por ciclos, né, na nossa vida. Então, claro que a defesa do consumidor nunca vai deixar de ser a minha principal função dentro da sociedade, né? Não tem aquele que se identifica com você? Sim. Então, acabou. Foi como você falou, passou muito tempo. Se for falar de órgão de defesa do consumidor, você sempre vai lembrar
da figura do Elton. É legal, é gostoso isso. Às vezes eu passo, às vezes no supermercado, vou em hotel, eu cheguei até em órgãos públicos, falei, como é que vai, tudo bom? Aí, como é que vai a procura? Não estou mais... Não está, sabe, tem 2 anos isso. Pensei que era para sempre. Então é forever, né? Então, são ciclos, né? Então, eu estou meio que de férias nesse sentido dos órgãos públicos. Porém, nós estamos instituindo o Instituto do Consumidor. Por isso que eu perguntei em off como é que ia funcionar a questão das associações. Você vê, né? Vai criar-se uma lei que um dia vai entrar essas associações. Por quê? Porque as associações, a entidade civil, né, organizada, né, a sociedade civil organizada, melhor dizendo, ela faz parte desse compêndio de mecanismos protetivos, né, de política de defesa do consumidor no Brasil. Está na lei. Qual é a lei? O Código de Defesa do Consumidor. Então, às vezes, a pessoa não atenta muito a isso. Então, nós instituímos, está tendo um instituto aqui, nos moldes do IDEC, que funciona a nível nacional, Proteste, Conteste, nós temos o nosso IC, que é o Instituto do Consumidor, e nós estamos começando a trabalhar sem pressa, trazendo informações, lutando. Mês passado nós entramos com uma ação contra o Banco Central. Quase ninguém sabe disso, mas estamos fazendo quietinho, estamos fazendo o nosso trabalho naquilo que nós entendemos ser proteção à defesa do consumidor. Agora, não só em nível administrativo, porque dentro de um PROCON, muitas vezes a gente se limitava apenas na questão de multa, né? E quando a gente passa desse patamar e vai para nível judicial, acho que amplia-se muita coisa, né? Então, nós estamos trabalhando no Instituto Consumidor. Então, o meu Instagram pessoal, muito embora eu esteja brincando muito, esteja brincando com as cachorrinhas. Vale a pena, sigam. Obrigado. Não, muita gente... eu mesmo que está postando isso. Fala aí como é que é, o arroba... O meu Instagram pessoal é @Elton René, com H, né? Elton René, o Instagram pessoal. Elton é facinho. E do Instituto Consumidor é o @Instituto do Consumidor. Se tiver dúvida, você vai no pessoal e pergunta. Não, mas a gente no Instituto Consumidor, a gente tem uma equipe. Tá, né? A gente tem uma equipe. Por direct, pode tirar dúvidas. Quem quiser se associar, seja muito bem-vindo, que é mais um mecanismo de proteção na defesa do consumidor. Elton, muito obrigado por ter aceito o nosso convite num dia de domingo e trazido tantas informações. Me ligaram, a produção aqui ligou para mim e falou assim, olha, com a Tatiana, você deu um pulo da câmera, senão tem que correr. Coisa boa, obrigada. Senão eu vou ser penalizado, viu, Brandão? Então a gente tem que correr com isso. Obrigado aí, Tatiana. Obrigado aí para vocês. Agora, Brandão, sua vez. Passa aí a tua rede social para a gente ver a tua família linda que tem lá. Obrigado, Xodozinho. Tati. Meu Instagram é @netobrandão91. E aí, qualquer dúvida, quem quiser, pode perguntar. É uma lei muito recente e, assim, traz ganhos muito importantes para o consumidor. Então, é importante que o consumidor vá atrás, é importante que fornecedores vão atrás dessa lei, vão atrás de uma orientação de um advogado para saber como se portar, para evitar qualquer tipo de penalidade derivada dessa lei. Muito bem, obrigada, Neto. Agora já podemos devolver você para sua família, né? Você começa esse restinho de domingo e esse começo de semana juntos. E a você que ficou conosco, muito obrigada. Compartilhe o nosso link no YouTube. Pode ter muita gente precisando dessas informações de hoje no Debate Master e você pode ajudar a disseminar essas informações e assim, boas práticas. Uma ótima semana e a gente se encontra de novo no próximo Debate Master.